Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos, em ampliando o nosso entendimento, procurarmos vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa tarde para todos nós, dando sequência ao nosso estudo sobre a reencarnação na Bíblia. Estamos fazendo alguns comentários dos textos, né, que nós encontramos tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Essa passagem do Evangelho aí, que Jesus falou, ela é muito pouco compreendida pelas pessoas, e há algumas pessoas, alguns estudiosos, até dizem que Jesus não falou assim. É engraçado, perdão, é engraçado que quando as coisas não caem bem para que eles possam explicar sem a reencarnação, ou pelo menos, né, não consegue uma explicação lógica, eles dizem que não foi Jesus que escreveu, que falou, né? Ele não escreveu, ele falou. Mas realmente, para a gente entender bem essa passagem aí, a gente precisa de supor uma pluralidade de vida para que isso aí faça sentido. Então, nós temos aqui: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Tinha que ter a sogra e a nora especificado aqui, né? Aí a gente olha para isso aqui, a gente fica falando, gente, mas como pode isso? Quando a gente está em desespero, quando a gente está com algum problema sério, a gente recorre ao Pai, né? Recorre a Jesus. E aí ele vem falando que ele não veio trazer paz, que ele veio trazer fogo. E como ele gostaria que ele já tivesse aceso, quer dizer, a gente aprende que a gente não pode botar lenha na fogueira, que a gente não pode fazer, né, jogar pessoas contra pessoas, e, no entanto, ele falou que veio fazer isso. Aí fica aquela questão do Evangelho, que está intitulada, quem quiser olhar lá, A Moral Estranha. Porque também tem uma outra passagem, que alguns dizem que ele também não falou assim, quando Maria foi chamada para tirar Jesus de lá de onde ele estava, falando uma porção de coisas que não estavam de acordo com a sociedade, né? Era o que ele fazia, ele era subversivo no julgamento da sociedade em que ele vivia, né? E ela foi com os irmãos de Jesus para lá, para tentar tirar Jesus de lá e levar para casa, porque todos achavam que ele era maluco, né? Que ele era doido. E ela chegou lá e começou a chamar por ele, pediu que chamasse, que era a mãe dele que estava chamando, e ele respondeu assim, quando ele foi até tipo uma janela, uma porta, não sei, ele foi. Chegando ali, ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quer dizer, numa atitude de total desprezo pela mãe e pelos irmãos. Então, isso aí é uma outra passagem que, se a gente também não entender muito bem, a gente diz que ou não foi ele que falou isso, ou então, né, ele não era quem ele era na verdade, né? Mas a gente sabe que não há nada disso, né? Ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
porque meus irmãos são todos aqueles que comungam da ideia de meu pai. Então ali ele não era Jesus, ali ele era o Cristo, aquele enviado para salvar. Né? Ali ele não era o filho de Maria, ele era Jesus, filho de Maria, mas acima de tudo ele era o Cristo. Então, quer dizer, ela mesma não entendeu, nem ela nem os irmãos de Jesus entenderam a missão dele. Nenhum deles entendeu. Né? E, aliás, nenhum deles. A única que se aproximou mais do entendimento da missão de Jesus foi Madalena. Foi a que mais chegou perto e foi para quem ele apareceu após a sua redenção no plano material com a morte do corpo físico e com o ressurgimento do corpo espiritual, em corpo espiritual. Foi para ela que ele apareceu. Ele viu a sinceridade nela, ele viu que ela entendeu a mensagem dele, né? Então, essas palavras, vamos pensar. Olha só. Quando alguém está numa discussão, está num conflito, está numa contenda, discussão, tudo isso, né? É porque aquela dupla, ou seja, quem for, aquele grupo ali, está debatendo argumentos que diferem dos outros. Tem opiniões próprias, coloca suas opiniões, o outro não é a favor e começa aquela discussão e aquela briga que às vezes é muito saudável. Por quê? Quando as pessoas estão abertas a ouvir o argumento do outro, quando as pessoas estão receptivas a isso, quando ela abre para ela mesma que ela pode estar errada e o outro certo, porque quando há uma discussão, cada parte ali tem seus argumentos, muitas vezes muito fortes, fruto de experiências de vidas vividas, né? Que ele nem sabe que viveu, mas que tem aquele acervo de conhecimento. Então, cada um tem seus argumentos baseados, muitas vezes, em alicerces bem firmes. Então, nós temos que ter o respeito e a obrigação de ouvir o argumento do outro. Então, quando acontece isso, aquele fogo que se acende ali é extremamente saudável, porque vai fazer que a verdade, pelo menos aquilo que se entende por verdade, seja ali colocada. Vai aparecer. Por quê? Diante de provas científicas, né, que são argumentos fortes, fortíssimos, né, diante de provas científicas como o que nós estamos nesse estudo aqui vendo, que a ressurreição da carne, ela é impossível. Impossível. Está provado pela ciência, está provado. Ah, mas a ciência é menor que Deus. Claro, foi ele que criou tudo isso que existe. Mas ele não ia derrogar a sua própria lei para satisfazer ninguém. E Kardec, em todas as suas colocações, seus conceitos, seus comentários, né, no Livro dos Espíritos, que ele não foi ele que psicografou, ele codificou, mas ele colocava suas citações, seus comentários, e ele sempre disse que a ciência iria contribuir para o surgimento de verdades que ainda não poderiam ser reveladas na época da codificação. Por isso que a Gênese, a gente sempre fala que ela é hipotética. São raras as passagens da Gênese espírita, né? Que ele conclui. Ele chega perto, porque os espíritos sabiam. Mas muitas coisas não podiam ser reveladas, porque tinham que esperar a ciência, porque já eram combatidas aquelas ideias. Imagina estar com a prepotência de se antecipar à ciência. Camille Flammarion era astrônomo,
ele, inclusive, que fez o discurso, quando ele era amigo de Kardec, ele fez o discurso no túmulo. Um discurso belíssimo, por sinal. Camille Flammarion, ele auxiliou muito naquela questão da Gênese também, e ele sabia, como astrônomo, que ele não podia revelar certas coisas por conta exatamente da ciência não ter descoberto ainda aquilo que os espíritos estavam sugerindo, né? Ele sabia. Então, a Gênese, ela fala, em alguns momentos, dos anéis de Saturno, dizendo que eles são rígidos, né? Dizendo que os anéis são rígidos. Os espíritos sabiam que não, mas a ciência entendia que é. Entendeu? Então não podia ir contra. Então não é um erro do livro. É apenas a recomendação de Kardec, né? Pedindo que a gente prestasse atenção nas descobertas científicas que viriam endossar aquilo que a doutrina falava. Tanto que as coisas foram depois sendo mais, assim, mais descobertas, né, dentro da própria psicografia dos espíritos que vinham endossar certas coisas. Então, claro que, diante de prova científica, né, a Igreja teve que se curvar diante da prova científica que a Terra não era o centro do universo. Então, é evidente que, provando que a ressurreição do corpo é impossível, e está provado que é, né, porque nós somos feitos de gases, de elementos químicos que se juntam, que se organizam, colocando uma matéria orgânica e outra inorgânica. A gente é feito do mesmo material dessa mesa, das paredes, de tudo que existe aqui na Terra, né, dos elementos da Terra. Então, provando que é impossível, porque a decomposição desse corpo, como a gente já contou, né, já falou sobre isso aqui, que ao se integrar na natureza, vai se juntando e vai incorporando-se em outros corpos. Então, claro que isso aí cientificamente é impossível. Então, é lógico que a ressurreição falada é a reencarnação. E ela está presente o tempo todo no Evangelho. No Velho Testamento tem muita citação. E no Novo também. Então, essa questão aí de não vir trazer fogo à terra, e gostaria que ele já tivesse aceso, é exatamente fazer que as pessoas argumentem, que as pessoas tenham suas próprias opiniões e dividam suas opiniões com os outros, e logicamente que nem todas vão ser aceitas e vão haver contendas, discussões, contrariedades, né? Aí ele diz, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize, porque o batismo de Jesus, a que ele se refere aqui, não é o batismo que João Batista fez, não. É o batismo de fogo. É aquele que ele falou que ele nos batizaria, não João Batista. João Batista estava fazendo a simbologia do batismo com a água, porque era o elemento primário, né? A vida, né? Então, João Batista, quando batizava as pessoas, ele dava na simbologia de vida eterna às pessoas, porque para eles o elemento água era o elemento primário. Então, a simbologia do batismo é a reafirmação, né, da crença e vida através da água. Mas Jesus, que foi batizado por João Batista, falou que nos batizaria com o fogo. E esse batismo de fogo são as nossas provações e as nossas expiações. Jesus não estava espiando, porque Jesus não errou para resgatar nada, mas ele estava provando. E a prova maior dele foi ter que se entregar, né, ao martírio que ele sofreu, à morte na cruz. Isso para ele era uma prova. Né? Era uma prova porque Jesus não era absolutamente perfeito, e não é. Porque ele é o Filho de Deus, ele é uma criatura, como todos nós.
Ele era perfeito com relação à terra. Com relação à terra, ele era perfeito. Tanto que ele foi escolhido para ser o governador dessa terra, aquele coordenador geral, digamos assim, que zelaria, né, pela terra e por todos nós. É o nosso grande mestre. Mas ele não é absolutamente perfeito, porque ele não é Deus. Absolutamente perfeito, só Deus. Então Jesus veio passar uma provação, não é uma expiação. Expiação foi João Batista, que expiou a morte dos profetas de Baal, perdendo a cabeça. Mas Jesus não veio para cá expiar nada. Mas ele veio provar a vitória do bem sobre o mal. Porque ele disse, destruireis esse templo, em 3 dias eu o levantarei. O templo a que ele se referia era o corpo. Então, não o corpo de carne, mas o corpo espiritual, com o qual ele fez a transfiguração que a gente já estudou aqui, junto com Elias e Moisés. Então, essa passagem aqui, quando ele fala que veio atiçar fogo e que ele teria que passar, e olha a prova mais que provada, um pleonasmo, mas aqui, ó, angustiado até que ele se realize. Tá vendo? Ó? Angustiado até que ele se realize, até que aquele batismo dele se realizasse, que era o batismo de fogo, a provação dele na cruz. E o nosso batismo de fogo são as nossas dores, nossos sofrimentos. É quando nós damos o testemunho da fé e da convicção na crença que nós estamos abraçando, sabendo que tudo está inserido num contexto reencarnacionista. Hoje, essa personalidade não fez alguma coisa que eu esteja sofrendo, mas em outra vida eu fiz com outra personalidade. Mas a individualidade, que é o importante, que é o espírito, é o mesmo. Então, a gente está em nova oportunidade resgatando. Por isso que ele diz aqui, ó. Mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. Por que essa divisão? Porque nas famílias se reúnem afetos e desafetos, amigos e inimigos. Por que nós nos ligamos por laços consanguíneos na terra? Para tentar desfazer ódios acirrados, mágoas, uma série de coisas, com a força do sangue. Porque às vezes a pessoa fala, olha, você não pode fazer isso, ele é seu irmão mesmo, irmão biológico, irmão de sangue. Quer dizer, não é uma força o sangue, mas normalmente as famílias consanguíneas convivem. Não é? Irmãos são criados ali, né? Pelo menos no geral é assim, né? Claro que às vezes vai um para cada lado, às vezes gêmeos nascem e são adotados por famílias diferentes. Tanto não é tão forte assim o sangue, que quando eles se encontram, raramente eles se reconhecem, só se eles forem gêmeos idênticos. Se não forem gêmeos idênticos, né, eles não vão se reconhecer, porque eles são diferentes. Nem vão se reconhecer. Né? Tem o mesmo sangue, mas não vão nem se reconhecer. Então, não é o sangue em si, é o que a família consanguínea oferece, que é o convívio. Né? Às vezes, mesmo que more longe, está em contato, né? Agora, com a globalização da internet, a gente está junto das pessoas o tempo todo, né? Vendo a carinha, conversando, pode estar lá do outro lado do mundo, que a gente está ali na telinha do celular ou do computador, conversando com a pessoa. Né? Então, isso é uma bênção da tecnologia. Ela não traz só coisa ruim. Aliás, ela não traz nunca nada ruim. O que ela traz de ruim é o homem que fez, que utilizou mal. Mas ela não foi criada para isso, né? Como tudo que acontece. Né? O próprio Santos Dumont se suicidou vendo o maior invento dele ser usado para a guerra. Também não foi só por isso, não, porque ele estava muito magoado e ofendido porque não foi dado a ele o título de pai da aviação. Então, ele estava muito triste.
não se aceitava, ele era baixinho, pequenininho, ele não se aceitava assim. São João era muito complicado. Ele tinha uma personalidade difícil de lidar, né? Ele usava um salto alto, calças muito longas para poder ficar mais altinho, ó, golas muito altas para parecer que ele estava mais alto, né? Então, realmente, ele tinha outros problemas, mas ele ficou muito triste com isso. Então, isso aí é por conta da inferioridade da gente aqui nesse mundo, né? Nessa terra. Mas, quando a gente vê na família, às vezes, um irmão falando de outro irmão, poxa, você que é meu amigo, é mais meu irmão do que meu irmão. E é verdade, porque o sangue não cria a fraternidade. Ele dá condições pela convivência, pelos relacionamentos ali mais próximos e íntimos da pessoa gostar do outro, né? Mas não é a grande força. Então, nas famílias, a gente reúne aqueles que são afetos e desafetos. A gente pede isso. Na escolha das provas, a gente pede para receber como hóspede do plano espiritual aqueles a quem nós predicamos, a quem nós exploramos. Aí vem com reminiscência do passado. Aí começa a não gostar, né, da mãe ou do pai. Isso ocorre. Por isso que Jesus disse aqui, de agora em diante, haverá 5 famílias divididas, uns contra os outros. Não só pelas ideias, mas também pela falta de afeto, que é o que nós vamos comentar melhor isso aqui. Olha aqui. Por que toda essa divergência? Por que vai ficar jogando um contra o outro, se isso aí não é bom, né? Mas nós não somos o Mestre Jesus, né? Ele tem uma boa causa para isso. Então, por que toda essa divergência? Por causa da disputa que as doutrinas de Jesus iriam suscitar nos diferentes grupos familiares e sociais e por causa dos conflitos que são mais comuns entre aqueles que ainda não se acham espiritualmente ajustados, né? Não tenho não, eu coloquei. Aqueles que se acham espiritualmente desajustados. Na minha cabeça estava aqueles que não se acham. Está uma coisa na cabeça e outra lá. Então, olha só. Não é só disputa de ideias e opiniões, não. Porque se fosse isso, isso seria um erro. Porque foi nos dado o livre-arbítrio para a gente escolher o nosso caminho. Só excepcionalmente, os grupos familiares reúnem espíritos de elevado nível evolutivo que se amem, se compreendem, tem mais um se aqui, ó, se compreendem e se respeitem mutuamente. Só nesses casos. E é raro isso na Terra, porque as famílias na Terra são provacionais. As uniões familiares na Terra são provacionais e expiatórias. Se nós precisamos de provar e expiar, é porque vai ter confusão ali para nos dar a oportunidade de fazer essa provação e de expiar o nosso passado. Então, juntam-se nos núcleos familiares amigos e inimigos, afetos e desafetos. Por isso que a divergência de ideias causa problema. Porque, olha só, entre pessoas que se gostam, que se amam e se respeitam, não há contenda, não há dissidência com ideias contrárias. Quando eu era criança, eu conheci, eles eram até amigos da família, era um casal, eles não tinham nem filhos. Ele era espírita e ela protestante. Olha que diferença, né? Porque eles não aceitam mesmo nada de reencarnação e tudo. Então, eles se adoravam. Eles não tinham filhos, eles viviam um para o outro. Nunca aquela divergência da crença deles causou problema para eles, porque nunca nenhum dos dois quis impor uma ideia sobre o outro. Cada um tinha a sua crença que era respeitada, porque eles se gostavam. Eles se gostavam. Era um casal harmonizado. Então, o que ele fazia? Ele ia
a reunião dele era depois, o culto dela começava antes, ele deixava ela no culto, na igreja, e ia para o centro. Depois ele saía do centro, passava na igreja, apanhava ela e ia para casa. Não tinha discussão, né? Amigos, né? Quando as pessoas nós temos amigos, e nem sempre a gente pensa igual, né? Não é porque a gente é amigo que vai ter o mesmo pensamento. Mas não vira inimizade. A crença diferente não cria. Eu tenho uma prima, uma que é até como se fosse minha filha. Ela tem a melhor amiga dela é evangélica e a minha gosta do espiritismo, né? Inclusive é médium e nem ainda está trabalhando muito bem isso, mas tem uma evidência muito acentuada, né? Então, a amiga dela, quando encontra com ela, as duas se gostam mesmo, mas se amam, as duas. Fizeram faculdade juntas, trabalham, não perto, né? Mas de vez em quando estão se falando. E ela abraça, ela fala assim, ai, Vivi, eu amo tanto você. Eu queria tanto que você fosse da minha religião para você ser salva. Mas você é muito boa, mesmo dentro da sua religião, acho que você vai ser salva. Ela adora ela. E ela, a preocupação dela é que ela não vai ser salva, porque ela é de uma linha muito assim, né, a outra. E, no entanto, elas se adoram. Não há confusão, não há inimizade, ninguém quer impor nada. A outra só queria que ela fosse para ela ser salva. A preocupação dela é que ela não ia ser salva, não é porque ela ia pensar igual a ela, né? Então, quando nós nos gostamos, né, não há diversidade, não há dissidência, não é nada. Nós vamos colocar nossos argumentos que podem não ser aceitos pelo outro, mas isso não vai gerar inimizade, né? De forma nenhuma. Então, olha só. O comum nos grupos familiares é a reunião de espíritos indiferentes ou francamente hostis uns aos outros. Isso que é o comum nos grupos familiares. Agora vem Natal aí com fraternização. Só tem o nome. Com fraternização só tem o nome na maioria das famílias. Porque quase que tem que botar a polícia na porta. Já começa, como eu falei, no convite, né? Fulano convida para passar o Natal lá na casa dele. Tá. Aí a primeira vez. E fulana vai? Se vai, eu já não vou. Pronto. Já está a confusão armada. Que aí a outra quer ir e ele não quer. Aí fica aquela coisa, começa a brigar já desde agora, né? Então, a gente vê que o problema, isso é geral, toda família tem essas coisas. Alguns toleram mais, suportam a presença do outro. Tem uns que não querem saber nem de olhar para a pessoa, que dirá suportar a presença dela num dia de confraternização de Natal, né? Então, isso é o comum acontecendo na família de vocês. Vocês podem estar certos que está acontecendo em todas. Todo mundo, é tudo no mesmo barco, nós somos habitantes da Terra. A Terra é um planeta de provação e expiação. Todo mundo está no mesmo barco. Só que uns aprenderam a nadar e outros não. Uns conseguem, se não nadar, até boiar, mas outros vão direto para o fundo, porque não quiseram aprender nada. Aí o problema é de cada um, né? Então, olha só, ressentimentos, intolerâncias ou antipatias e até ódios inexplicáveis aos olhos do mundo explodem em hostilidades por causa de puras divergências de opiniões. Não pelas opiniões em si, porque cada um de nós é livre para escolher os seus caminhos. É porque os espíritos que estão reunidos para aprenderem a se estimar e respeitar reciprocamente ainda trazem de outras vidas ódios acirrados e mágoas não superadas. O problema é esse. E por que ele queria ver tudo pegar fogo? Porque através do fogo, que é purificador, fogo não purifica? Claro que purifica. Foi isso que deu origem ao inferno, a ideia de inferno. Que os espíritos seriam purificados pelo fogo, mas esse fogo não é o fogo que a gente conhece material. É o fogo da dissidência, da argumentação contrária, que faz que a pessoa chegue a um termo. Né? É igual casal que não briga nunca,
que está sempre, né? Não quer dizer que vivam bem. Porque às vezes aquele que discorda, aquele que não briga nunca, pode ser uma tremenda indiferença um pelo outro. E isso é viver bem desde quando? Não. E aquele que tem um ciúminho, que dá às vezes aquelas briguinhas, aquelas coisas, está demonstrando afeto de uma maneira errada às vezes, mas está, né? Então, nem sempre a calmaria é boa. Vamos lembrar que os tsunamis, ou as tsunamis, ninguém chega a essa conclusão, né? Eu prefiro o feminino, porque é uma onda gigante, onda é feminino, eu prefiro falar a, né? Mas eles falam muitas vezes, ó, vem depois de quê? De uma calmaria. O mar fica calmo, retrai, vai lá para longe, a gente anda com água lá no tornozelo. Não dá um segundo, vem a onda gigante, né? Então, nem sempre a calmaria é boa, é sinal de calma, né? Inclusive, tem a história que cão que ladra não morde, né? Tem que ter mais medo do cão calminho, porque aquele vai morder, né? Tem alguns sinais, mas a gente pode não ver. Então, o fogo não é ruim, o fogo é purificador. Por isso que Jesus disse que queria que o fogo já tivesse aceso. Porque o fogo, quando se acende, você tem que se defender. Você tem que tomar, como a minha avó dizia, atento. Toma atento, menina. Né? Toma tenência. Quer dizer, o fogo acende e a gente tem que se defender. E na defesa, né, na briga, às vezes, quando acontece alguma coisa, é que você vê o quanto você ama aquela pessoa e não sabia. Quanto você gosta daquela pessoa. Né? Às vezes, uma palavra que você diz que fere, quando você olha para a cara da pessoa, que você vê o estrago que você fez, é um arrependimento de morte, você quer abraçar aquela pessoa, pedir perdão, e ali que você vê o tanto que você gosta daquela pessoa. Foi o que foi feito? Isso foi o fogo. A purificação pelo fogo. Né? Então, as ideias contrárias, essa oportunidade de sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra filho, isso tudo é porque na família se reúnem aqueles que precisam se reajustar. E é através da convivência, através do fogo que vai surgir nesses relacionamentos, que essas pessoas vão sublimar e vão descobrir sentimentos que não estavam ainda ao nível da consciência, ou então nem existiam e passam a existir. Por quê? Ninguém é totalmente ruim. Ninguém é totalmente mal. Né? É que quando a gente não gosta da pessoa, a gente só vê o defeito. Quando você não gosta da pessoa, até a respiração dela te incomoda. Que dirá a presença e a fala. Né? E as opiniões, então, Deus nos socorra. É isso. Aí é aquela história. Na convivência, a gente sabe, antigamente, os pregos eram feitos com uma rebarbazinha que não prestava para nada. Tinha que jogar fora. Ele não pregava nada. Nem entrava, às vezes, na madeira. Aí foi feito um sistema que hoje, claro que não é mais assim, ou provavelmente não, né? A gente nunca sabe, porque às vezes coisas antigas são muito melhores que outras modernas, né? Funcionam bem. Eles eram colocados, depois de feitos, dentro de uma coisa, uma betoneirazinha, e ali eles ficavam circulando, ralando um no outro, roçando um no outro, até que eles perdiam aquelas rebarbas. Família é isso. Família é aquela betoneira de prego que faz a rebarba sumir através do atrito. Através do atrito, do fogo que Jesus falou que veio acender. Então não são só as ideias. É que a gente não gosta. Quando você gosta da pessoa, mesmo que a ideia dele não seja a sua, você respeita. Mas se você não gosta, não precisa nem ele falar qual é a ideia dele, que antes dele falar, você não quer nem saber, já vou ser contra mesmo, quer nem que me fale, não vai dar certo mesmo, né? É isso. Então é a inferioridade da alma, e se somos ainda inferiores, precisamos de melhorar.
E a purificação pelo fogo, pelo atrito, pela dissidência, pela discordância, é que vai nos levar a isso. A gente volta à parábola do filho pródigo. O batismo de fogo dele, né? O pai não concordou. O irmão ficou jogado um contra o outro. Eles se desentenderam. Porque ele não queria que ele fosse, porque não queria que o pai desse a parte dele para ele. E ele ia ficar com toda a carga de trabalho sozinho. Quer dizer, eles estavam brigando. O fogo foi ateado entre irmãos e entre pai e filho. E ele saiu, ainda assim, queimado pelo próprio fogo que ele acendeu. Porque ele chegou no ponto que não aguentou mais. Aí, o que aconteceu? Retornou à casa do pai. Aí o fogo apagou e purificou. O fogo purificou ele e apagou. Ele volta, cordeirinho. E o outro ainda ia ter que passar por um batismo de fogo, porque não aceitou ele de volta. Né? O irmão não aceitou, quem aceitou foi o pai. Então, ele ainda ia ter o batismo de fogo dele, para ele poder purificar a alma dele, que aquele conseguiu. Ele não era melhor nem pior, mas ele conseguiu. Né? Como todos nós vamos conseguir. Muitas vezes, a gente consegue, num batismo de fogo bem doloroso, né? Bem doloroso. Às vezes a gente precisa perder um amor para a gente compreender certas coisas, né? Perder, que eu digo assim, para o mundo, né? Então é realmente doloroso, mas é essa a razão desse comentário de Jesus. Agora vocês têm dúvida que foi ele que falou isso? Tem nada, né? Porque ele falou o que era para falar, ele falou o certo, embora, né, às vezes a gente possa não aceitar. Bem, nós vamos agora a algumas citações, principalmente do Velho Testamento, sobre a pré-existência da alma. Ora, se há pré-existência, há reencarnação, né? Porque foi a pré-existência que foi considerada herética, não foi a reencarnação, foi a pré-existência da alma, que não havendo pré-existência, não há reencarnação. Então, foi a pré-existência que está no Concílio de Constantinopla, não é reencarnação herética, a pré-existência, que foi a que perdeu, né, de 3-2 no sínodo, também em Constantinopla, antes do concílio, que era geral, o sínodo era local, né? Então, olha só essa passagem de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Deus falando para Jeremias. Está lá no Velho Testamento. Então, olha só, antes de formá-lo no ventre, ele já existia quando ele foi para o ventre da mãe. Está claro, claríssimo isso aqui, não é uma alegoria. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Tudo bem que antes de você nascer, poderia ele ter escolhido depois que ele estava lá, né? Criou o espírito, botou lá no ventre da mãe e escolheu para ele ser profeta. Mas olha só o que tem antes, ó. Antes de formá-lo no ventre. Aí não tem dúvida, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi para ser profeta das nações, né? Então, essa é uma passagem que é assim, é mais velada, mas nem tanto, né? Só para quem não quer ver, né? Sobre a pré-existência da alma. Olha o que está escrito em sabedoria, que muita gente acha que foi Salomão que escreveu sabedoria, mas não foi não, foi Jeremias. Jeremias que escreveu sabedoria, tá lá, ó. Eu era um bom rapaz, por isso caí num corpo perfeito. Claríssimo. Como ele era um bom rapaz, se ele não foi criado na hora do nascimento? Ele caiu num corpo perfeito justamente porque ele era bom. Ele era um bom menino. Tem algumas traduções que falam em bom menino, né? Um bom filho. Então, ele foi para um corpo perfeito porque ele era bom. Por quê? Porque nós estamos no corpo físico para expiar nossas dívidas do passado e provar que já estamos melhores para um futuro melhor. Nós trazemos no perispírito as lesões, as marcas que nós fizemos nele
com o mau uso do livre-arbítrio da encarnação que a gente deixou. Então, cada coisa errada que a gente faz, cada vício, cada coisa, a gente vai lesionando o corpo físico, vai marcando esse corpo físico. Simbolicamente, que o corpo espiritual, né, o corpo físico. O que a gente faz ao físico marca o espiritual. Esse corpo espiritual são fluidos, semimateriais. Não é tão material quanto o corpo físico, mas ele é feito da matéria do planeta. Então, ele também tem um pouco de matéria, só que é uma matéria essenciada, porque a alma é quintessenciada. O corpo espiritual é uma matéria essenciada, que não tem bloqueio, né, de parede, ele passa. Ele não tem átomos agregados como a matéria física tem, mas ele é fluido, é um fluido que tem esse formato, que tem essa forma que a gente tem. Então, as lesões que a gente faz no corpo físico, faz em outra pessoa, vão sendo impressas nesses fluidos que revestem a alma. Por ocasião da reencarnação, esses fluidos, esse fluido que é o perispírito, uma extensão dele vai para o útero materno, ao que é comandado, digamos, pelo espírito para formar com o material genético do pai e da mãe o corpo que aquele espírito vai ter como templo naquela encarnação. Então, aquele fluido que vai contaminado pelas marcas de outras vidas vai sendo agregado naquele corpinho que está se formando, imprimindo nele lesões que vão desenvolver doenças no decorrer da vida daquela alma encarnada. Então, quando nós não temos marcas nenhuma para imprimir, não temos lesões, como Jesus, que tinha um corpo espiritual perfeito, sem nenhuma mancha, né? E por isso que ele tinha aquele brilho na transfiguração. Quando a gente não tem essas marcas, elas não vão ser impressas no corpo físico. E ele falou o seguinte, que ele era bom, né? Como ele era bom, ele não tinha marca nenhuma para imprimir no corpo, ele foi para o corpo perfeito. O corpo não ia ter doença, o corpo não ia ter problema nenhum, porque ele era bom. Então, isso aqui é uma outra prova da pré-existência da alma, mostrando que, como ele já era bom, ele ia cair num corpo perfeito. Então, não tem também nada que a gente conteste nisso aí, né? Disse Deus a Abraão, mergulhado em sono profundo. Abraão estava mergulhado em sono profundo e escutou Deus falando com ele assim: e tu irás a teus pais em paz. Esse texto é enorme, né? Eu peguei só o fragmento. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração retornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eram povos bastante bárbaros e bélicos, e Abraão estava ali tentando conciliar. Então ele iria, na boa velhice, ele iria se juntar aos pais, e na quarta geração ele voltaria, quando a iniquidade dos amorreus já estivesse diminuída, para que ele não tinha mais que enfrentar aquilo ali. Por que quarta? Porque ia demorar para eles aprenderem, para eles evoluírem esses amorreus, ia demorar. Então, na quarta geração, ele poderia voltar, que ele já não tinha mais que ficar brigando e guerreando com aquele povo, né? Então, isso aqui é outra prova, aqui, inclusive, de reencarnação mesmo, não é só de pré-existência, ó. Na quarta geração, retornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, né? Então, isso aí é outra fonte certa, né? Olha essa aqui de Jó. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha mudança. Pela mudança, Jó é conhecido, né, na história como o homem mais paciente do mundo. Ele não reclamava de nada.
Ele sofria, ele tinha uma vida, tudo acontecia com Jó, mas ele era sempre ali firme na sua fé. E ele sempre dizia que esperava o momento dele, quer dizer, o momento da libertação. Aqui está mais velado, mas o momento dele se libertar e fazer a mudança dele para uma outra vida, né? Para uma outra oportunidade para sair daquele sofrimento dele. Essa está mais velada, mas é só querer interpretar direitinho que a gente vê isso aí. Olha essa que interessante. E os filhos lutavam no ventre dela. Filhos guerreavam no ventre, brigavam no ventre. É fato, não é mentira não. Então ela disse, foi procurar ajuda, né? Por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaque, o pai deles, né, tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Então, olha só. Eles viviam antes, né? Então, eles eram espíritos inimigos que já no ventre não se suportavam, havia choque fluídico entre eles, entre aquelas almas, que maltratavam a mãe de certa forma. Ela se sentia muito mal, a energia também passava, né? E ela não entendia aquilo. E depois teve lá o povo seguido, né? Liderado por Esaú e liderado por Jacó. Por isso eles eram espíritos antipáticos, antagônicos, inimigos, né? E assim aconteceu exatamente do jeito que foi dito a ela pelo Senhor. Então isso aqui é outra prova muito importante da pré-existência da alma. Então não há o que discutir. Sem a reencarnação, a gente não consegue explicar as coisas que andam acontecendo pelo mundo. Cada dia a gente tem uma notícia mais triste que a outra. Não é? Hoje ainda está sendo, agora antes de eu vir no repórter, estava lá o julgamento, né, ia ser para ver se eles iam a júri popular, daquela menina que estava andando de patins, aquela garota que foi pega, e um deles, que tinha inclusive material dela na unha dele, um deles disse que ela estava desesperada. Ele fala isso, que ela estava pedindo ajuda, ela estava desesperada, não sabia o que estava acontecendo. Então a gente fica pensando, meu Deus, onde estava Deus nesse momento? Né? Até Frei Beto tem um texto que ele fala sobre o silêncio de Deus, né? A explicação que ele dá, fora do espiritismo, é a que ele tem e a que ele argumenta, né? Mas a gente fica pensando, onde que estava, né? Essa mãe para perguntar isso. Onde que estava Deus que deixou isso acontecer com a minha filha? Né? Por que eu? Por que ela? Né? Por que aquele que está lá passando na rua recebe uma bala que fala que é perdida e o espiritismo diz que ela tem endereço e nome? Por isso que ela alcançou aquela pessoa? Né? Então é difícil para explicar essas coisas sem uma ideia de pluralidade de existência, sem uma ideia que possa provar para a própria pessoa e para aqueles que a amam que ela tinha que passar por aquilo ali porque ela estava num resgate de dívida passada de outra encarnação. Se não tiver alguém que possa explicar e a pessoa querer entender isso, ela passa a ter raiva de Deus, né? Ela não vai ter raiva porque ela vai ter medo. Então ela passa a não sentir amor, e sim temor pelo Pai misericordioso, que dá oportunidade a todos nós de resgatarmos nossas dívidas com a reencarnação.
Então, só a reencarnação para explicar isso. E ela não tem prova científica, tem prova material, assim, de documentos e provas circunstanciais. Mas como o espírito não é matéria para dar um DNA, para provar, né? Como o espírito não tem matéria para analisar o DNA dele, né? Para ver se uma psicografia é autêntica, o que vai acontecer? Vai ter um estudo grafotécnico, como já teve, né? O Chico Xavier, durante 10 anos, foi analisado por um analista que virou, inclusive, um espírita. Ele editou livros, inclusive. Porque tamanha era a certeza que ele tinha. Que no exame grafotécnico que ele fazia, eu podia até ter fotografado, que eu tenho esse livro em casa. Eu posso até trazer ainda para a gente dar uma olhada, a perfeição do exame, que aquilo ali é uma prova da reencarnação. Prova de matéria, de papel, né? E assim, circunstancial. Mas não tem DNA do morto, né? Do espírito, para poder fazer o DNA do corpo físico, para provar que é o mesmo, né? Então, isso não vai ter nunca, né? Mas a prova circunstancial e documental, isso aí tem. Então, no exame grafotécnico, ele conseguiu ver traços muito mais perfeitos da assinatura do espírito do que quando ele estava vivo. Porque quando a pessoa vai envelhecendo, às vezes ela fica com a mão mais trêmula, e não fica tão perfeito, né? Então, perfeitinho mesmo, né? Que isso não tem contestação. Então, nós temos aqui a doutora Ellen Van Bach, que fez um estudo muito bom. Eu não li o livro dela, não. Né? Não consegui para comprar. Eu vou ver se eu consigo comprar o livro da doutora Ellen Van Bach. É uma psicóloga norte-americana. E, nesse livro, ela se reporta a experiência de regressão, né, a experiência de regressão de memória, que fez com que centenas de voluntários, olha, centenas, foi um estudo muito grande que ela fez, centenas de voluntários, levando-os ao limiar da presente existência. Dentre várias perguntas, uma fundamental: com que objetivo você reencarnou? Quer dizer, ela não foi a vidas passadas, não, ó. Limiar da presente existência, logo no início. Naquele preparo, né, para a vida que vai ter. Então, olha só. Dentre várias perguntas, uma fundamental: com que objetivo você reencarnou? 25% reencarnaram para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre a vida. 18% reencarnaram para se harmonizar com os seus familiares. Olha aí o fogo aceso. 18% reencarnaram para cultivar os valores. Os valores do amor, não separou aqui, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. 27% reencarnaram para crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação das pessoas. Então, olha só, né? Aceitando as lições, a argumentação, os conceitos, né? Que pudessem fazê-la crescer. Então, isso aqui está faltando, claro, um número aí ainda. Reparem que em nenhum deles está escrito que eles vieram para aproveitar a vida, para adquirir fortuna, passar férias, né? Fazer turismo na Terra. Tem nenhum deles fazendo isso aqui, né? Continuando. Os restantes 12% tinham objetivos variados. Reencarnei para vencer o medo. Reencarnei para livrar-me do materialismo. Reencarnei para cultivar a humildade. Reencarnei para exercitar uma liderança construtiva. Reencarnei para treinar o contato com os irmãos do espaço, através da mediunidade, né? Então, olha só. Tem nada que diz que eu vim para aproveitar e para cuidar só de mim, né? Diz a psicóloga, olha que interessante isso aqui. Em síntese, as razões
para as pessoas escolherem esta vida na Terra, não foram especificamente com vistas ao desenvolvimento de seus próprios talentos. Ao invés disso, os objetivos consistiam em aprender a se relacionarem com os outros e a amarem sem exigências ou possessividade. Isso foi a recomendação para todos. Tem mais um pedacinho dessa pesquisa que não estava na folha, e ela, como ela estava desmembrada das outras, eu não encontrei, mas ainda tem um pedaço interessante, falando sobre essa recomendação. Mas isso aqui já é o bastante. Ao invés disso, os objetivos consistiam em aprender a se relacionar com os outros e a amarem sem exigência ou possessividade. Então, olha só, para isso que a gente reencarnou, é melhor a gente começar a fazer uma reflexão e ver o que a gente está fazendo aí com essa oportunidade valiosa, né? Aproveitar agora, mês de dezembro, a gente começa a pensar em Natal. Mas no lugar de pensar no tudo que vai comprar naquela rua abarrotada de gente, aquele sufoco, aquele ir e vir, aquela coisa sufocante, pensa na mensagem dele. Por que que o Natal é importante? Porque faz a gente reviver a mensagem de Jesus, né? Faz a gente querer ser melhor, né? Por isso que dá aquela nostalgiazinha, porque a gente sabe que a gente está tão longe, né? Do ideal evangélico, né? Do ideal de Jesus, mas chega lá. A gente só não pode desanimar. A tartaruga anda devagarzinho, mas ela não desanima não, ela é danadinha, ela não para não, ela vai. É devagar, mas vai, né? E é exatamente isso que nós temos que fazer. Está no outro slide. Ó. Outro aspecto muito interessante é que isso aqui que eu pensei que tivesse perdido os slides, mas está nele. Ó. Quase todos traziam uma orientação básica para que pudessem cumprir a sua programação. Fazer ao semelhante o bem que gostariam de receber dele. Isso é a base da felicidade, se a gente conseguisse entender, né? A regra áurea de Jesus surge como a suprema orientação do espírito ao reencarnar. Em resumo, reencarnamos para aprender a amar, para elevar os nossos instintos e transformá-los nesse sentimento por excelência. Então vamos aproveitar, né? Que ó, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui não. A gente quer, né? Porque sempre há tempo. Nunca é tarde para nada. Para nada. Nada. Sempre há tempo de fazer algo de bom para nós e para alguém. E a gente tem que botar na nossa cabeça que pela lei de Deus, e isso é sempre, podemos falar que é sempre, há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente. Sempre. Porque Deus é Pai, misericordioso, não vai abandonar nenhum de seus filhos. Em vista desse preceito, já que a gente quer tanto que alguma coisa boa aconteça na nossa vida, vamos fazer a nossa parte para que a gente possa proporcionar também alguma coisa boa para acontecer na vida das pessoas. Né? Muita paz para todos e vamos continuar no estudo da doutrina espírita, porque vale a pena.